Olá pessoal, eu sou a professora Natália e hoje nós teremos mais um vídeo de Físico-Química. Hoje nós iremos abordar produtos de solubilidade, que é o tema do nosso capítulo 1 do livro 4, dando continuidade ainda ao que nós estávamos falando no livro 3 sobre equilíbrio químico, certo? E para começar a aula de hoje, vocês estão vendo aqui no fundo uma foto bem colorida, né? A gente vai começar falando sobre os corais. Vamos lembrar um pouquinho lá da biologia, que vocês provavelmente aprenderam que os corais são seres vivos, eles pertencem aos quinidários, né? Eles vivem em colônia e formam os recifes de corais. E esses recifes, eles servem de habitat para vários outros seres vivos. A gente está vendo aqui um recife bem colorido, e essa cor, na verdade, não é propriamente dos corais. São cianobactérias e algas que dão cor a esse recife, certo? E essas cianobactérias e algas, elas são a base de uma cadeia alimentar. Então tem diversos outros seres vivos que também se beneficiam nessa cadeia alimentar, fazem parte dessa cadeia alimentar e usam os recifes de corais como abrigo, certo? Acontece que por causa do aumento das temperaturas provocada pelo aquecimento global, essas cianobactérias e algas acabam sendo prejudicadas, acabam morrendo, né? E aí acaba ocorrendo o que a gente chama de branqueamento de corais, que a gente vai ver na próxima foto. Porém, como essas algas elas são as bases da cadeia alimentar, acaba prejudicando todos os outros seres vivos, que acabam saindo desse recife em busca de uma região mais rica em alimentos, certo? Então, nessa foto aqui, a gente consegue ver o recife de coral, certo? Após o branqueamento, ok? E a gente vê aqui o coral completamente branquinho. E essa estrutura branca é o esqueleto, que é construído pelo coral. E esse esqueleto, ele é formado por carbonato de cálcio, que é o calcário, que a gente conhece também como calcário, né? E é um sal, certo? Ó, ele tem aqui um cátion, formado por um metal, que pode vir de uma base, de dióxido de cálcio. E tem aqui o CO3, que é um ânion que vem de um ácido carbônico. Então, sempre que eu tenho um cátion que pode ser originado de uma base e um ânion originado de um ácido, eu tenho aqui um sal, certo? E é só que a gente viu, né, que muitas vezes os sais são bastante solúveis em água, né? Como é que a gente tem, então, essa estrutura de carbonato de cálcio, de calcário, presente na água? Ela não solubiliza? Não, não solubiliza porque o carbonato de cálcio é um sal de baixa solubilidade. Alguns sais, eles são pouquíssimo solúveis em água, assim como algumas bases também. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula, tá bom? Então, vamos utilizar como exemplo o carbonato de cálcio mesmo. Aqui a gente tem representado um equilíbrio mostrando a solubilidade dele, certo? Eu tenho aqui o carbonato de cálcio sólido, que quando ele se solubiliza, ele libera o íon de cálcio 2+, e o íon de carbonato 2-, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou construir a expressão de Kc para esse equilíbrio. No Kc a gente tem o quê? Produtos sobre reagentes. Ah, mas Natália, você falou que os sólidos não entram nessa constante de Kc e você colocou o carbonato de cálcio aí. Coloquei, mas por que eu coloquei? A gente vai entender agora melhor por que os sólidos não entram nessas constantes. A concentração dos sólidos também é constante, ela não varia, certo? Então, se essa concentração é constante, eu vou jogar ela para lá, para multiplicar junto com a minha constante Kc. Então, eu vou ter isso aqui, certo? Essa nova equação, a mesma equação escrita de uma maneira diferente. E eu tenho aqui, ó, Kc, uma constante, multiplicando outra constante, certo? Então, esse produto aqui ele também vai ser constante. E para essa nova constante, que é derivada dessa multiplicação, eu dou um nome, que é chamado de Kps, que é o produto de solubilidade, certo? Então, sempre que eu tiver aqui mostrando a solubilidade de um sal pouco solúvel, o meu Kps, o constante do produto de solubilidade, vai ser igual à multiplicação dos produtos do equilíbrio, certo? Dos íons que formam esse equilíbrio.
ok? A gente vai ver agora aqui um exemplo genérico, né? E exemplos baseados nesse. Então, olha só, tem aqui um sal, talvez um sal, né? E aqui eu tenho os meus ânions formados, com os coeficientes que balanceiam essa equação. Então, KPS vai ser a concentração do meu produto elevado ao expoente, aqui no caso A, que balanceia essa equação, certo? Meu outro produto, azão, elevado ao expoente, Bzinho, que balanceia essa equação. São sempre produtos elevados aos expoentes que balanceiam a equação, ok? Então, vamos ver aqui nesse exemplo, ó. Sulfeto de ferro, liberando o íon ferro 2+, e o íon sulfeto, ok? Então, como é que vai ficar o meu produto de solubilidade? A concentração dos produtos. Multiplicação da concentração dos produtos, ferro e sulfeto, elevado a 1 mesmo, porque aqui o coeficiente que balanceia a equação é 1, certo? O valor dessa constante é 5 vezes 10 a menos 18. Valores tabelados a determinada temperatura, certo? Para esse aqui, ó, tem um fluoreto de cálcio. Ele libera um íon cálcio e 2 íons fluoreto. Eu tenho 2 aqui, ó, então libera 2 íons fluoreto. Então, como é que vai ficar o meu KPS? Concentração de cálcio elevado a 1, concentração de fluoreto elevado a 2, certo? Para esse sal, KPS é igual a 4,9 vezes 10 a menos 11, ok? Então, o que é o produto de solubilidade? É o produto das concentrações em mol por litro dos íons existentes em uma solução saturada, estando cada concentração elevada à potência igual ao coeficiente do íon da equação de dissolução iônica correspondente, ou seja, os coeficientes que balanceiam a equação, ok? Então, o valor de KPS, ele é sempre constante a determinada temperatura. Mas como a gente viu em outros equilíbrios, se eu tenho um equilíbrio, se eu vario a temperatura, o valor da constante pode variar também, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de alguns sais e bases também, temos bases de baixa solubilidade, tá? E os seus coeficientes a 25 graus Celsius. A gente pode ver aqui, ó, o expoente 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 33, 10 a menos 97. À medida que aumenta, quanto mais negativo fica nesse expoente, menor é a minha constante, certo? E quanto menor a minha constante, menos solúvel é esse sal, ok? Ou essa base, certo? Então, quanto menor o KPS, menor a solubilidade, certo? Então, é possível a gente prever se ao misturar dois íons, se a gente vai ter a precipitação ou não, ou se esses íons continuarão em solução. Vamos supor para esse equilíbrio aqui. Vamos supor que eu juntei dois sais, né? Um sal, por exemplo, de cloreto de ferro, contém ferro, e um de sulfeto de sódio, contém sulfeto. Juntei duas soluções, certo? E nessas soluções, a concentração de ferro e de sulfeto em cada uma dessas soluções é 2 vezes 10 a menos 10. Escolhi um valor, certo? O que vai acontecer? Eu tenho aqui a minha constante, né, meu produto de solubilidade, concentração dos produtos, né, elevado a 1. E eu vou pegar, no lugar dessa constante aqui, eu vou colocar os valores 2 vezes 10 a menos 10 no lugar de ferro e de enxofre. E quando eu multiplicar, eu vou ver que dá 4 vezes 10 a menos 20. Só que 4 vezes 10 a menos 20 é menor do que 5 vezes 10 a menos 18, que é o valor do meu KPS. Então, como é menor, essa concentração é menor, quer dizer que ainda não houve a precipitação, certo? Então, essa solução é uma solução insaturada, porque a quantidade de íons que tem, ela está abaixo do limite da solubilidade. O mesmo que a gente viu lá no início do ano, quando a gente falava de coeficiência de solubilidade, certo? Como eu tenho uma quantidade menor do que é capaz de ser dissolvida, então eu tenho uma solução insaturada, ok? Aí eu vou fazer esse novo teste, vou misturar novamente duas soluções e dessa vez eu vou aumentar um pouquinho só a concentração dos íons. Vou agora preparar uma solução que contém
2,23 vezes 10 a menos 9 de ferro e 2,23 vezes 10 a menos 9 mol por litro de sulfeto, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois valores de concentração aqui na minha constante de KPS. E quando eu multiplicar 2,23 vezes 10 a menos 29 vezes 2,23 vezes 10 a menos 9, eu vou ter exatamente 5 vezes 10 a menos 18. Ou seja, o valor exatamente igual ao que é capaz de ser solubilizado, certo? Então, quando eu coloco exatamente a quantidade que pode ser solubilizada, eu tenho uma solução saturada sem corpo de fundo, ok? Eu coloquei, então, a quantidade limite da solubilidade e agora eu tenho uma solução saturada, porém sem corpo de fundo. Se eu colocar qualquer gotinha mais de solução que aumente essa concentração, então eu vou ter uma solução, vai começar a precipitação, certo? Vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Esses nomes já são familiares para vocês, né? Só que antes a gente estava acostumado a ver a solubilidade em gramas. Ah, e se eu dissolver tantos gramas do sal, certo? Agora a gente está vendo em concentração, em mol por litro, ok? E vamos continuar aumentando essas concentrações aqui. E agora eu vou misturar soluções de concentração 2,3 vezes 10 a menos 9. Vou pegar esses dois valores e colocar aqui no lugar da concentração de ferro e concentração de sulfeto no KPS. E quando eu multiplicar esses dois valores aqui, eu vou ter 5,29 vezes 10 a menos 18, que é um valor maior do que o meu KPS, do que o meu limite de solubilidade, certo? Se é um valor maior, então a partir de agora começa a se formar o precipitado. E agora eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo, ok? Então a partir daí a gente consegue prever se vai haver precipitação ou não. Sempre que a multiplicação das concentrações for menor do que minha solubilidade, solução insaturada. Se for igual, solução saturada sem corpo de fundo. E se for maior, solução saturada com corpo de fundo. Ok? E agora a gente vai ver que a gente pode calcular o KPS a partir do coeficiente de solubilidade, que a gente aprendeu lá no início do ano. No início do ano a gente falava mais como gramas, mas a gente também pode falar como mol por litro, certo? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. O coeficiente de solubilidade do hidróxido de ferro, ou hidróxido férrico, que a fórmula está aqui, em água a 25 graus Celsius, é 2,17 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Qual o valor de KPS para essa base nessa temperatura? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar aqui, ó, a minha equação de solubilidade, né? Para ver como é que é o equilíbrio de solubilidade dessa substância. Então, eu tenho aqui, ó, o hidróxido de ferro vai liberar um íon ferro e 3 hidroxilas, certo? Ou seja, para cada 1 mol que se solubiliza, eu tenho 1 mol de ferro e 3 hidroxilas. 3 mols de hidroxila, ok? E ele está me dizendo que a solubilidade, a quantidade que solubiliza é 2,17 vezes 10 a menos 10. Ou seja, eu solubilizei, eu poderia colocar aqui um sinalzinho de menos, né? Solubilizei 2,17 vezes 10 a menos 10. Então eu produzi a mesma quantidade de íons ferros e o triplo, por isso eu estou multiplicando aqui por 3, de íon hidroxila, certo? Então essa é a concentração de ferro em solução e multiplicando aqui eu tenho a concentração de hidroxilas em solução, ok? Agora eu vou montar minha constante, né, KPS, né? Que é ferro, concentração do ferro elevado a 1 e a concentração das hidroxilas elevada a 3, que é o coeficiente que balancei aqui, ok? E vou substituir o 2,17 vezes 10 a menos 10 no lugar do ferro e 3 vezes 2,17 vezes 10 a menos 10 aqui no lugar de OH, certo? Substituir e resolvendo essa equação eu vou achar o valor de KPS, que é 6 vezes 10 a menos 38 mol a quarta por litro a quarta. Por que a quarta, Natália? Aqui, ó, aqui a concentração é em mol por litro.
Aqui também é mol por litro, só que elevado ao cubo. Então eu tenho mol por litro ao cubo vezes mol por litro. Então, mol por litro à quarta, ok? Então esse é o meu valor do KPS, ok? Mas eu posso também fazer o contrário. Eu posso ter o KPS e a partir dele ver qual é o coeficiente de solubilidade, certo? Então vamos ver o nosso exemplo. Na temperatura de 25 graus Celsius, o produto de solubilidade do sulfeto de cobre é 4 vezes 10 a menos 36. Qual o coeficiente de solubilidade desse sal nessa temperatura? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é montar a nossa equaçãozinha que representa o equilíbrio. Então, o sulfeto de cobre vai liberar um íon cobre e um íon sulfeto, certo? Esse está simples, ok? A gente não sabe qual é a solubilidade, né? A gente não sabe quantos mols se solubilizam. Então, a gente vai chamar de X. Foram consumidos X mols aqui, né? Se solubilizaram, então vai formar X mols e X mols, já que é 1 para 1 para 1, ok? E agora eu vou construir a minha constante de KPS, que é a multiplicação dos produtos elevado a 1, já que 1 é o coeficiente que balanceia. E vou substituir os valores que eu tenho. Eu tenho o valor de KPS, que é 4 vezes 10 a menos 36, e as concentrações, que é X, certo? De cada espécie aí. Então aqui, X vezes X vai dar X ao quadrado. Para resolver, eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então eu vou achar que X é igual a 2 vezes 10 a menos 18 mol por litro, certo? Então esse valorzinho aqui é o valor que se solubiliza aqui e o valor da concentração de cada espécie. Então eu tenho aqui a solubilidade, o coeficiente de solubilidade desse sal em mol por litro. Eu posso passar para grama? A gente pode passar para grama, que a gente já aprendeu isso no início do ano, certo? É só a gente fazer uma regrinha de 3 se quiser passar para gramas utilizando a massa molar do sulfeto de cobre, ok? Agora, o que acontece com a solubilidade de um sal ou de uma base se eu colocar um íon comum? Vamos supor, eu tenho aqui o sulfeto de ferro, né? Aqui eu tenho a equação mostrando a solubilidade dele. E vamos supor que eu adicione aí uma solução de cloreto de ferro. O que acontece? Eu tenho um íon comum aqui, né? Que é o ferro. É o íon comum. E a gente já sabe o que acontece quando eu tenho íons comuns, certo? Deslocamento do equilíbrio do jeito que a gente viu. Se eu tenho o aumento da concentração do ferro, tem o aumento da concentração do produto, né? Então eu vou deslocar para lá, para a formação do meu reagente. Ou seja, eu vou estar diminuindo a solubilidade se eu acrescento um íon comum, já que eu vou estar deslocando o equilíbrio para lá, certo? A gente pode pensar isso matematicamente também, ó. Isso aqui é uma constante, certo? Se eu estou aumentando a concentração de ferro, para isso permanecer constante, eu tenho que diminuir a concentração de enxofre, certo? Para eu diminuir essa concentração, eu tenho que consumir o sulfeto. Se eu vou consumir o sulfeto, eu vou juntar ele com o ferro para deslocar para lá e formar o sulfeto de ferro. Então, de qualquer forma, a presença de um íon comum sempre favorece a precipitação, a formação do sólido, certo? E o que vai acontecer então se eu adicionar um íon não comum, porém que reage com algum desses íons? Eu tenho agora aqui como exemplo a solubilização do hidróxido de alumínio. O que vai acontecer, por exemplo, se eu adicionar o HCl, que é um ácido, certo? A gente sabe que quando a gente tem um ácido, o íon H+ formado reage com o íon OH- para formar água. Se está reagindo, quer dizer que eu estou consumindo o OH. Se eu estou diminuindo a concentração de OH, eu vou deslocar o equilíbrio para cá, certo? Então, se eu estou diminuindo a concentração, o equilíbrio vai querer restabelecer essa perturbação, né? Ele vai querer melhorar essa perturbação.
produzindo mais OH, já que eu consumi. E para ele produzir mais OH, ele vai ter que se dissociar, certo? Então, matematicamente, como é que a gente pensa nisso aí, ó? Se eu estou diminuindo a concentração de OH-, a concentração de alumínio tem que aumentar para isso permanecer constante, certo? E como é que eu vou aumentar a concentração de alumínio? E eu vou fazer a dissociação aqui, certo? E vou aumentar tanto a concentração de alumínio quanto a concentração de OH, nesse caso, ok? Então, a adição de uma espécie consome um dos íons formados no equilíbrio, ela vai favorecer a solubilidade, certo? E pensando aqui nesse efeito do íon não comum, vamos voltar lá a falar dos corais. A gente viu que eles são formados por carbonato de cálcio, certo? Esses recifes, que tem essa equação aqui de equilíbrio de solubilidade, certo? O que acontece? Esse íon aqui, ele pode reagir com a água, provocando uma hidrólise, como a gente viu na aula passada, e através desse equilíbrio aqui, ó, carbonato reage com água, formando bicarbonato e o íon OH. O que acontece? Com o aumento da poluição, a gente está aumentando a quantidade de CO2 produzida, né? E os oceanos, eles funcionam como um filtro de CO2. Parte do CO2, ela se solubiliza na água dos oceanos. E a gente viu que quando o CO2 se solubiliza com a água, ele pode reagir formando o ácido carbônico. Ou seja, a solubilização do CO2 em água, ela aumenta a acidez dos oceanos, certo? Então, o excesso da poluição, o excesso de CO2, aos poucos, está aumentando a acidez dos oceanos. E o que acontece com esse equilíbrio aqui se eu aumento a acidez, certo? Se eu estou aumentando a acidez, mesmo o raciocínio que a gente acabou de ver, eu vou consumir esse OH, certo? Se eu vou consumir o OH, eu vou deslocar o equilíbrio para cá, certo? Ou seja, essa reação aqui vai acontecer com maior frequência para formar esses dois produtos depois, certo? Se eu estou deslocando esse equilíbrio, ou seja, eu estou consumindo CO3 estou consumindo carbonato. O que acontece com esse equilíbrio se eu consumir o carbonato, certo? Então eu tenho aqui, ó, depois que esse carbonato reage, eu vou diminuir essa concentração aqui. Se eu diminuo essa concentração, esse equilíbrio de cima também vai se deslocar para cá. Ou seja, o carbonato de cálcio ele vai se dissociar, certo? À medida então que eu aumento a acidez dos oceanos, eu estou diminuindo a quantidade de carbonato de cálcio dos recifes de corais e de todos os animais que têm aquela carapaça, uma lagosta, por exemplo, que tem uma carapaça formada por carbonato de cálcio. Então esse aí é mais um prejuízo da poluição do excesso de CO2, que a gente pensa só nos efeitos de estufação, aquecimento global, mas a gente está vendo agora que também tem o problema da acidez dos oceanos, ok? E agora a gente vai resolver, então aqui, ó, o aumento da acidez favorece a solubilização do calcário. E agora a gente vai resolver alguns exercícios da nossa apostila, tá? Então, na página 332, vamos começar com o número 1. Considere o texto a seguir para responder as questões abaixo. Grande parte dos pacientes com hiperparatireoidismo brando exibe poucos sinais de doença óssea e raras anormalidades inespecíficas em consequência da elevação do nível de cálcio, mas apresenta tendência externa à formação de cálculos renais. Isso se deve ao fato de que o excesso de cálcio e fosfato absorvidos pelo intestino ou mobilizados nos ossos no hiperparatireoidismo será finalmente excretado pelos rins, ocasionando aumento proporcional nas concentrações dessas substâncias na urina. Em decorrência disso, os cristais de oxalato tendem a se precipitar nos rins, dando origem a cálculos com essa composição. Letra A. O produto de solubilidade do oxalato de cálcio a 25 graus Celsius
é 2,6 vezes 10 a menos 9. Determine a concentração dos íons oxalato eliminados pela urina, sabendo que a concentração dos íons cálcio presentes no exame, a S, é de 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E que neste caso a urina apresenta uma solução saturada de oxalato de cálcio. Ou seja, ele deu pra gente a constante de KPS e deu a concentração de cálcio. Ele quer saber a concentração de oxalato. Primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar o nosso equilíbrio. Ele deu aqui, ó, o sal, oxalato de cálcio. Como é que ocorre essa dissociação? Ele vai liberar um íon cálcio e um íon oxalato, ok? Vou construir agora a minha constante de KPS, que é a concentração dos produtos, multiplicação da concentração dos produtos, certo? O que eu tenho? Eu tenho o valor de KPS, que é 2,6 vezes 10 a menos 9. Vou substituir aqui. Eu tenho o valor da concentração de cálcio, que é 4 vezes 10 a menos 3, que vou substituir aqui. E ele quer saber qual é o valor da concentração de oxalato presente na urina. Então, vai ser o meu X, certo? Então, vai ficar aqui, ó, KPS, concentração de cálcio, e X é a concentração que a gente quer descobrir. Questão simples, certo? Então, a gente vai passar isso aqui para lá, dividindo, e vai ter que a concentração de oxalato na urina é 6,5 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Super simples essa questão, certo? Vamos agora para a letra B. A reação de hidrólise do oxalato de cálcio está representada abaixo. O oxalato reage com a água, formando o ácido oxálico e liberando íons OH-. Se um paciente tem uma dieta rica em alimentos cítricos, como brócolis, repolho, fígado, couve-flor, polvo, espinafre, tomate, etc., bem como rica em frutas como limão, morango, acerola, laranja, dificultará a formação dos cristais de oxalato encontrados na urina. Está afirmando. Justifique essa dieta como tratamento alimentar com base no princípio de Le Chatelier. Então, olha só, todos esses alimentos, com alimentos cítricos, frutas cítricas, eles são cítricos porque eles são ácidos, certo? Então, ele está consumindo alimentos ácidos. O que acontece com o ácido, né? O que acontece com esse equilíbrio quando eu adiciono um ácido? Eu tenho aqui a formação de OH, certo? Então, o ácido vai reagir com essa hidroxila, consumir essa hidroxila, vai diminuir a concentração da hidroxila. O que acontece com o equilíbrio quando eu diminuo a concentração da hidroxila? Desloco ele para cá, certo? Se eu estou deslocando para cá, eu estou consumindo os meus íons oxalato. Ou seja, vai ter menos íon oxalato para formar os sais lá que originam as pedras no rins, certo? Então, qual seria a minha resposta? Uma dieta rica em alimentos ácidos aumenta a concentração de H+, no meio, diminuindo a concentração de OH- e deslocando o equilíbrio no sentido de formação dos produtos, certo? Assim, a concentração dos íons vai diminuir e, consequentemente, também a possibilidade de formações de cristais de oxalato, certo? Então, estou fazendo o deslocamento do equilíbrio para a direita, estou consumindo o oxalato, então eu vou estar diminuindo a concentração disponível deles para formar os sais de oxalato de cálcio, que é o que faz as pedras no rim, ok? Vamos para a questão número 2. Um inconveniente no processo de extração de petróleo é a precipitação do sulfato de bário nas tubulações. Essa precipitação se deve à baixa solubilidade desse sal, cuja constante do produto de solubilidade é 10 a menos 10 mol por litro ao quadrado, a 25 graus Celsius. Admita um experimento no qual foi obtido sulfato de bário a partir de uma reação entre cloreto de bário e ácido sulfúrico. Apresente a equação química completa e balanceada da obtenção do sulfato de bário no experimento e calcule a solubilidade desse sal em mol por litro em uma solução saturada a 25 graus Celsius. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é apresentar a equação química, né,
de formação do sulfato de bário, que ele disse que vem a partir do cloreto de bário com ácido sulfúrico. Então, botei aqui, ó, ácido sulfúrico reagindo com cloreto de bário, certo? Vai formar o sulfato de bário, ó, sulfato de bário e o ácido clorídrico, certo? Agora, apresentamos a equação. O que mais que ele quer? Calcular a solubilidade desse sal. E ele deu pra gente aqui nosso KPS, a nossa constante de produto de solubilidade. Então, vamos esquecer, por enquanto, essa reação, né? E vamos pensar na reação de solubilização do sulfato de bário, que é essa aqui. Vai liberar um íon bário e um íon sulfato. Vamos agora construir a constante do produto de solubilidade, a equação que representa essa constante, que é a concentração dos produtos, certo? Multiplicação da concentração dos produtos. Eu sei quem é KPS, que é 10 a menos 10, mas eu não sei a minha solubilidade. Eu sei, então eu vou chamar de X, vou dizer que se solubilizam X mols aqui e X mols aqui. E vou substituir aqui. Então vai ficar 10 a menos 10 é igual a X vezes X. X vezes X, que dá X ao quadrado, tirando a raiz quadrada, a solubilidade é 10 a menos 5 mol por litro. Solubilidade para este sal, certo? E por hoje é só, por essa aula é só. A gente vai resolver outros exercícios dessa matéria mais pra frente, como revisão para a prova. E eu ainda vou ter mais um vídeo hoje falando de propriedades coligativas, ok? Então até a próxima.